Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Só para contextualizar, nas aulas anteriores, na aula anterior, na verdade, eu passei para vocês uma apresentação em PowerPoint e com as aulas do YouTube sobre processos de formação de palavras. Nós vimos o primeiro e o segundo. O primeiro era a derivação, que era dividido em 6 tipos, né? E o segundo era a composição, que era dividido em 2, a composição por justaposição e a composição por aglutinação. Muito bem. Baseado nisso aí que a gente estudou, pegando o processo da composição, no meio desse processo, nós temos aí a formação de substantivos compostos, tá? Porque a composição, por exemplo, por justaposição, nada mais é do que a junção de duas palavras para formar uma outra. Então, nós temos aí a formação de substantivos compostos, tá? Então, nós vamos estudar hoje como é que faz para a gente colocar o plural desses substantivos que são formados pelo processo de composição por justaposição, tá? Como que a gente faz para pluralizar esses substantivos que são formados por duas ou mais palavras? Então, eu coloquei aqui para vocês o seguinte. Então, dentro do processo de composição, nós vimos que existem 2 tipos. A composição por justaposição, que era aquela que a gente apenas juntava duas palavras, né, lado a lado, e formava uma terceira. E a composição por aglutinação, que é aquela que nós juntávamos duas palavras, mas que perdíamos letras ou fonemas, né, nessa composição, tá bom? Então, agora eu quero que vocês prestem atenção na composição por justaposição, que é aquela que apenas aproximávamos duas palavrinhas sem perder letras, sem perder fonema, sem nada. Então, com a justaposição, nós formamos substantivos compostos, que podem ser formados com a utilização de hífen ou sem hífen, tá bom? Então, esses substantivos aí têm uma forma diferente de formação do plural. Portanto, é isso que nós vamos estudar agora. Como que a gente faz para pluralizar, colocar no plural um substantivo composto, sendo que ele é formado por duas ou mais palavrinhas? Vamos lá, galera? Presta atenção. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam o que são palavras variáveis e o que são palavras invariáveis. É o que eu coloquei na observaçãozinha em azul aí para você. Ó. A observação está em azul, mas o em negrito está em verde embaixo. Palavras variáveis, pessoal, são aquelas que podem ir para o plural, tá? Essas palavras que são variáveis na língua portuguesa são os substantivos, os adjetivos e os numerais, na composição aí dos substantivos compostos, tá bom? E quando eu falo em palavra invariável, eu estou querendo falar das palavras que não podem ir para o plural, que são, no caso, na composição dos substantivos compostos, os verbos, os advérbios, as preposições e os prefixos. Tá legal? Por que isso é importante? Você saber num substantivo composto quais palavras são variáveis ou invariáveis? Porque as variáveis a gente vai poder colocar para o plural e as invariáveis não. Vejam a primeira regra de pluralização. Primeiro, substantivos compostos sem hífen. Gente, se ele não tem hífen, é óbvio que a gente só vai variar o segundo elemento, ou seja, vai variar o final da palavra. Por exemplo, a palavra girassol é um substantivo composto, tá legal? Só que nós escrevemos junto, sem hífen. Nós apenas dobramos o S, né? Então, é um substantivo composto porque ele é formado pela palavra gira e pela palavra sol, mas nós escrevemos junto. Então, na hora de colocar no plural, a gente faz girassóis. A gente apenas modifica o final da palavra. Passatempo, a gente escreve tudo junto. Então, fica passatempos. Aí é meio que óbvio. Porém, quando os substantivos compostos são formados com hífen, para quem não sabe, o hífen é aquele tracinho que separa, né, as palavras aí. Nós temos aí algumas observações. Na letra A, quando então o substantivo for composto com hífen,
na letra A, nós temos, se os dois elementos forem variáveis, né? Os dois vão para o plural. Por quê, gente? Porque elemento que varia, os dois vão para o plural. Por exemplo, na palavra obra-prima, nós temos duas palavras variáveis, obra e prima, né? Obra substantivo, prima aí de bela, enfim, adjetivo. As duas palavras são variáveis, as duas vão para o plural, obras-primas. Na palavra quarta-feira, nós temos duas palavras variáveis. Quarta é um numeral, variável. Feira é um substantivo, variável. Então, as duas vão para o plural, quartas-feiras. Tudo bem? Então, essa é a primeira regrinha. Quando os dois elementos forem variáveis, os dois vão para o plural. Na letra B, se apenas o primeiro elemento for invariável, ou seja, somente ele não puder variar, ora, eu vou pluralizar aquele que eu posso pluralizar. Então, quando o primeiro elemento for invariável, ou seja, quando for um verbo, um advérbio, uma preposição, um prefixo, olhando aí acima, né? Somente o segundo elemento vai variar, porque ele é o elemento variável. Por exemplo, na palavra contra-ataque, a palavra contra é uma preposição, eu não vario. Ataque é um substantivo, eu vario. Então, na hora de eu colocar no plural, fica contra-ataques. A mesma coisa sempre viva. Sempre é um advérbio, viva é um substantivo. Sempre vivas, então sempre não varia e viva varia. Sempre vivas é o plural. Guarda-chuva, substantivo composto com hífen aí, olha. Guarda, do verbo guardar, verbo na formação de substantivo composto é invariável. Chuva, substantivo variável. Então fica guarda-chuvas. Só vou variar o elemento variável, tudo bem? Vice-presidente, vice é um prefixo, tá bom? Prefixos não são variáveis, então ele fica do jeito que ele tá. Presidente é um substantivo, então ele vai poder variar, ele vai para o plural, só ele. Então só o segundo elemento vai para o plural. Vice-presidente, plural, vice-presidentes. Ex-namorado, ex-namorados. Ex também é um prefixo, também não vai para o plural. Só namorado, que é o substantivo. Portanto, ex-namorado, ex-namorados. Seguindo aqui na letra C. Se os elementos forem ligados por uma preposição. Preposição, pessoal, são aquelas palavrinhas, né? Que ligam termos aí de palavras ou de orações. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre, perante, traz. Aqueles que eu já tinha passado para vocês no ano anterior, vocês se lembram. Então, nós temos aqui, quando o substantivo composto for ligado por uma preposição, só o primeiro elemento vai para o plural. Pé de moleque, olha o de, aí é a preposição, tá bom, gente? Então, fica pés de moleque. Olho de sogra, olha o de no meio, preposição, fica só a primeira no plural. Olhos de sogra, tá certo? Para terminar, a segunda regrinha aí, na letra D, o substantivo composto por palavras repetidas ou onomatopeias, né? Se o substantivo composto tiver palavras repetidas ou onomatopeias, lembra a representação de sons, só o segundo elemento vai para o plural. Então, nós temos aí o bem-te-vi, né? Bem-te-vi é uma onomatopeia, tá, gente? O passarinho, ele faz o som e ele chama bem-te-vi, é o som que ele pronuncia, tá? Então, nós temos aí apenas o segundo elemento, bem-te-vis, o último, no caso aí, bem-te-vis. Tic-tac também é uma onomatopeia, só o segundo elemento vai para o plural. Tic-tacs, reco-reco, repetição de palavras, que também não deixa de ser uma onomatopeia, né? Reco-recos, tudo bem? Terceira regra, quando as duas palavras são variáveis e o segundo elemento dá a ideia de limitar, especificar o primeiro elemento, eu posso escolher, é facultativo, se eu coloco no plural os dois elementos ou se eu coloco só o primeiro elemento no plural. Por exemplo, gente, banana e maçã são duas palavras variáveis, concordam comigo? Banana é um substantivo, maçã é um substantivo. Então, de acordo com a primeira regra que a gente viu, eu poderia pluralizar as duas. Sim, eu posso pluralizar as duas, mas eu também posso deixar apenas o primeiro elemento no plural. Por quê?
Maçã é o tipo da banana. É uma banana maçã, né? Não é a banana nanica, não é a banana prata, é a banana maçã. Como o segundo elemento está especificando o primeiro, eu posso também deixar só o primeiro elemento no plural, ficando bananas maçã ou bananas maçãs. A mesma coisa embaixo. Salário família é o tipo de salário, né? Então, eu posso fazer tanto o plural nos dois elementos, porque são dois substantivos, salários famílias, ou pluralizar apenas o primeiro elemento, salários família, porque é o tipo de salário. Peixe boi, né? Aí o segundo elemento está especificando o primeiro, é o tipo de peixe, tá? Eu posso pluralizar os dois, porque os dois são substantivos, palavras variáveis, peixes, bois, ou posso apenas pluralizar o primeiro, peixes, boi. Navio escola também é um tipo de navio, onde as pessoas, os marinheiros vão aprender, tá? Não é um navio de turismo, né? Não é um navio de passeio, é um navio escola. Então, nós temos duas palavras variáveis. Eu posso pluralizar as duas, navios escolas, ou apenas a primeira, porque a segunda está especificando a primeira, ficaria navios escola. Uma dica para vocês, gente, na dúvida, como são duas palavras variáveis em todos os exemplos, pluralizem as duas e tá tudo certo, tá bom? Por fim, não se modificam no plural as seguintes palavrinhas, apenas vou flexionar os artigos que vêm à frente, tá? Essas aí são como que exceções às regrinhas. Então, nós temos aqui o topa tudo, eu não vou falar, não tem como pluralizar topa tudo, eu pluralizo o artigo, os topa tudo. Os salva-vidas já está pluralizado, né? Porque essa palavra já vem no plural, então eu pluralizo aí o artigo que vem antes, os salva-vidas. O louva-a-Deus, os louva-a-Deus. O faz de conta, os faz de conta. Nesses casos, eu não aplico nenhuma das outras regras, são exceções aqui da língua portuguesa. Tudo bem, pessoal? E por fim, façam então as atividades que eu coloquei para vocês aí nas orientações. Se tiverem dúvidas, podem me chamar pelo Facebook ou pelo e-mail que eu coloquei nas orientações, tá bom? O que eu acabei de trabalhar com vocês, pessoal, é referente ao capítulo 7. Está na página 163, em forma de exercício. Então, eu teorizei aqui, coloquei para vocês de uma maneira um pouco mais fácil de entender. Por favor, gente, copiem esses slides que eu acabei de passar no caderno, para ficar mais fácil depois, quando voltarmos, eu vou fazer uma retomada desses assuntos, tá bom? Então, é isso. Quero que vocês, então, tirem as dúvidas caso necessário. Na semana que vem, nós continuaremos com alguns exercícios referentes a esse assunto e entraremos numa matéria nova também. Tudo bem, pessoal? Um grande beijo para vocês. Estou com muitas saudades e bons estudos aí. Até breve!